curso O Tempo da Delicadeza, o amor na filosofia, no cinema e na literatura, eu gostaria de me ater um pouco à trajetória, né, de um conceito que vai aparecer com muita força num dos maiores, talvez um dos mais importantes escritores do século XX, da literatura francesa, que vai ser Marcel Proust, no Em Busca do Tempo Perdido. Então o conceito de paixão amorosa, ele não é só apenas uma situação no Em Busca do Tempo Perdido dada pelas personagens, não é apenas uma circunstância na qual se inscreve o processo de apaixonamento, de enamoramento entre o amante e o amado. Proust vai levar então a questão do conceito de paixão amorosa às últimas consequências, ao ponto da gente poder afirmar que nos 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido existem, nos 7 volumes, né, enfim, no conjunto da obra, melhor, existe uma fenomenologia da paixão amorosa. O que é uma fenomenologia? A tradição filosófica entende fenomenologia como o discurso ou enfim, um estudo racional de como o fenômeno aparece, de como o fenômeno se manifesta. Então, quando nós estamos falando de uma fenomenologia da paixão amorosa, trata-se de entender como que o fenômeno da paixão amorosa se manifesta no mundo da concretude, no mundo material, no mundo sensível, nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Ora bem, então, para começar, depois dessa breve abertura, eu vou passar a denominar todo o conjunto da obra Em Busca do Tempo Perdido como recherche, né? Porque daí a gente evita pronunciar ou dizer o título por completo. Recherche, busca, né, em francês. Ora, pelo menos no Brasil, na tradução do português do Brasil, nós temos 7 volumes, né, começando pelo Em Busca do Tempo Perdido, volume 1, No Caminho de Swan, até o 7º volume, O Tempo Redescoberto. A questão da paixão amorosa, ela começa tanto no primeiro volume e se dilui nos demais volumes até o último volume, O Tempo Redescoberto. Então, assim, só por uma questão de introdução mesmo, né, nesses 7 volumes, do que fala primeiro a recherche, né? Então, a escrita desses 7 volumes, a escrita da obra, ela é indissociável da própria trajetória do escritor, do seu autor, que é Marcel Proust. Marcel Proust é um francês, filho de um banqueiro de origem judaica. A mãe dele é de origem judaica, o pai era banqueiro, então foi criado numa alta burguesia francesa, teve acesso aos melhores colégios, à melhor literatura, o aprendizado das letras, das línguas, conviveu na alta sociedade, tanto a alta sociedade da alta burguesia, quanto também de uma aristocracia remanescente naquela virada do século, que ficou conhecido na história como Belle Époque. Então ele viveu a transição desse século XIX para o século XX. Ora, Marcel Proust, desde muito jovem, né, assim, quando, pelo menos já na adolescência e na virada para o que seria a juventude, já demonstrava um grande interesse pela literatura, não só como admirador dos grandes clássicos, como crítico também, um olhar crítico para a literatura produzida, não só nos períodos anteriores à modernidade, mas também aos escritores da modernidade, né? Então, as críticas enfim, foram escritas naquele período sobre Charles Baudelaire, por exemplo, um poeta que teve grande influência não só na sua obra, mas também na obra de Walter Benjamin. Olha, então, desde muito jovem, ele demonstra essa sensibilidade para o que é ser escritor, para a vocação de ser escritor. O tema da vocação vai ser muito importante para os 7 volumes e para a vida de Marcel Proust, porque trata-se de saber, vocês vão perceber isso no filme Um Amor de Swan, mas também ao ler o próprio romance, ao ler a biografia de Marcel Proust, trata-se de saber o seguinte: a sociedade, ela impõe certos desejos e certas vontades aos indivíduos, né? Então a vocação seria uma espécie de chamado do destino, no qual
é um destino que na realidade é um destino aberto, porque você pode ou não consumar aquela vocação, né? Isso significa que você não consuma essa vocação quando há uma demanda do mundo externo, ou seja, as obrigações, os deveres, as paixões, os amores, tudo aquilo que nos afastam do nosso caminho, que é, ou da nossa vocação, no caso de Marcel Proust, que é tornar-se escritor. Então ele experiencializou isso na sua própria trajetória, o desejo de dar vazão à sua vocação, mas ao mesmo tempo, como filho da alta burguesia, frequentador do grande mundo, né, e do demi-mundo também muitas vezes, né, da alta sociedade parisiense, ele se via então nesse impasse diante de uma espécie de adiamento daquela tarefa e da sua vocação. Bom, se entregando aos prazeres noturnos, às festas, à vida nos salões, à frequentação dessa sociedade, depois as paixões que fazem com que o escritor Marcel Proust perca tempo para iniciar a escrita da sua obra. Por volta dos 40 anos de idade, entre a década de 10 e a década de 20, muito já doente, já debilitado, já decepcionado com a sociedade, já decepcionado com todas as paixões e todos os amores, ele decide então se recolher em seu apartamento em Paris, na presença da sua empregada, enfim, a pessoa que continuou com ele ali até os últimos dias, muito debilitado, e passa então a escrever o que seria o Em Busca do Tempo Perdido. Evidentemente que antes ele já tinha se aventurado em escritas de contos, de crônicas, como por exemplo na que tem publicada no Brasil, que chama-se O Fim do Ciúme, mas que na realidade é uma coletânea de contos que pertence a um livro chamado Os Prazeres e os Dias. Mas todas tentativas que não tinham chamado muita atenção ainda da crítica literária e nem do mercado editorial. Em Busca do Tempo Perdido, a gente pode dizer que é a sua obra-prima, né, no sentido de obra-prima, como tinha para o mundo medieval e para a Renascença. O que é a obra-prima? A obra-prima, ela é a primeira obra, né? Era a obra que o artífice, que o artista tinha que fazer para provar a sua técnica, e aquela primeira obra-prima de primeira, né, ela deveria ser inigualável, deveria ser inigualável tanto em termos de técnica, mas de forma e também de conteúdo. Bom, então, Em Busca do Tempo Perdido é a sua, talvez o seu único romance, se assim a gente pode dizer, que tem um conjunto da obra, mas também a sua obra-prima. Ora, Em Busca do Tempo Perdido, né, que contexto de mundo é esse? No qual então Marcel Proust se coloca para escrever, como diz Walter Benjamin no ensaio A Imagem de Proust, ele dormia durante o dia e à noite ele escrevia. É o trabalho de Penélope, né? O Benjamin vai dizer que Proust é a Penélope moderna. Por quê? Porque, como estamos bem lembrados das últimas aulas, Penélope também tecia durante o dia e destecia à noite. E aí o Benjamin vai dizer que esse trabalho de Penélope é um trabalho também de rememoração, de volta ao passado, de trabalho da memória, mas é também um trabalho de esquecimento, porque a memória ela opera, pelo menos nesse sentido, por um lado, do relembrar ou do lembrar, mas também do esquecer, né? Essa foi a grande descoberta da psicologia moderna, que uma consciência ela não suporta somente a lembrança, ela não suporta somente lidar com a memória no sentido daquilo que se lembra, ela precisa também esquecer, porque é todo o trabalho de elaboração desse passado que, de uma outra maneira que não nos cabe aqui aprofundar, a psicanálise vai explorar muito bem, sobretudo o Freud naquele texto sobre a questão da elaboração. Ora, dito isto, então, que mundo, que sociedade é essa da modernidade, da virada do século XIX para o século XX, que Marcel Proust então se põe a escrever a recherche? Ora, Em Busca do Tempo Perdido significa duas coisas, né, se a gente for parar para pensar. Tempo perdido é o tempo que se perde com as demandas do mundo, com a externalidade, com a demanda do outro, com as imposições da sociedade e, mais ainda, imposições essas que são causadas por um desconhecimento do nosso próprio eu. Então, é a perda de tempo, no pior sentido da palavra. Tempo perdido também, para o Proust, tem um outro significado, que é um tempo que não volta mais.
O passado, por mais que nós tentemos elaborá-los, por mais que nós tentemos todo um processo de memória ligado aos arquivos, pensando aí na historiografia ou nos combates que foram travados e que acabaram em fracasso, ou seja, o passado ele não tem como. O Horkheimer vai dizer, olha, os mortos já estão sepultados, o que fazer então no mundo no qual os mortos já estão sepultados? Dignificar a memória deste morto, ou seja, elaborar uma outra relação com o passado. Então esse tempo que se perde é também um tempo perdido no sentido de um tempo que não volta mais. E um tempo que não volta mais, que tempo é esse no caso da sociedade parisiense da virada do 19 para o 20? É a própria transformação, primeiro, da burguesia enquanto classe social dominante e segundo, é uma própria transformação do capitalismo. Eu vou explicar então o primeiro ponto. Ora, depois da Revolução Francesa, como nós bem sabemos, a burguesia finalmente, no que diz respeito à França, se emancipa em 1830, quando Luís Felipe chega ao poder. É o auge da burguesia no sentido econômico, político, cultural, artístico. Ela realmente vai se tornar aquilo que Marx chama de classe dominante, enfim, a classe que detém o poder político, o poder econômico, cultural e ideológico. Ora, acontece que depois desse período no qual o Marcelo Proust está inserido, que é final do século XIX, nós temos aí a segunda Revolução Industrial, em 1850 até 1870, que vai trazer não só novas tecnologias, mas, sobretudo, a entrada daquilo que nós entendemos como capitalismo financeiro. Já não é mais o capitalismo industrial, lá da primeira revolução do início do século XIX, é o capitalismo financeiro, ou seja, agora todas as transações comerciais e financeiras, elas são mediadas não apenas mais pela mercadoria, mas por esse princípio abstrato que é o dinheiro. Se a gente for parar para pensar hoje, nas transações online, digitais, no qual você já não tem mais quase uso da moeda em papel. Naquele período isso já está colocado, e qual a consequência disso? A consequência é que, se na Revolução Industrial você tinha ainda a percepção quem eram os donos dos meios de produção, quem era o burguês, você conseguia delimitar a figura do burguês, dizer a quem pertencia aquele meio de produção, tanto que você vai ter uma literatura muito vasta no início até o meio do século XIX, que vai explorar a questão da figura de quem é o burguês, o Balzac, o Flaubert, enfim, você tem toda a literatura até os anos 70 do século XIX, é a literatura que vai realçar, que vai buscar traçar a gestualidade da burguesia. Era perceptível ainda quem era o burguês. Ora, a partir da segunda Revolução Industrial até o finalzinho do século XIX, início do século XX, com o capitalismo financeiro, significa que agora os homens perderam, a sociedade perdeu o total controle sobre aquilo que ela produz. Ou seja, a mercadoria, o caráter de fetichismo da mercadoria, o próprio capital, o próprio sistema econômico capitalista se torna cada vez mais abstrato, ao ponto de, só abrindo umas aspas, depois da Segunda Guerra Mundial, com o capitalismo tardio, a gente já não conseguir mais dizer quem é a burguesia e quem realmente detém os meios de produção. Se pararmos para pensar hoje, quem é o burguês? Quem é aquele que detém os meios de produção? Ora, Proust percebe isso. Por quê? Porque ele percebe que é um mundo que está em processo de transformação, é um mundo que, de uma certa maneira, uma tradição que já vinha sendo rompida desde a Idade Moderna, mas que vai se intensificar essa tradição, no caso da França, na modernidade do século XIX, começa a mudar a sua face. Tanto que ele expõe, nos 7 volumes, um tema que vocês vão perceber no filme Um Amor de Swann, a questão do caleidoscópio social. O que é o caleidoscópio social? O caleidoscópio social, imaginemos o que é um caleidoscópio, dependendo da maneira como você articula, ele vai apresentar outras cores, outras figuras. O caleidoscópio social está ligado ao tema da mobilidade social, ou seja, é um mundo no qual a noção de origem enquanto a que família eu pertenço, já não tem o menor valor. A gente vai ver, por exemplo, o Charles Swann, que pertence à alta burguesia, que vai se casar com uma cortesã, que é a Odette de Crécy, ou seja, que é uma mulher que tem um particular
particular de, e a partícula de na França significa que você pertence à aristocracia. Na realidade, ela não pertence à aristocracia, ela ganhou esse título de um ex-amante que ele sim, talvez, pertencesse à aristocracia. Ora, então é um mundo no qual a aristocracia que tinha restado ainda na pós-Revolução Francesa, aquela que não fora guilhotinada ou a que pôde voltar do exílio, né, que recebera uma espécie de anistia, ela já começa a desaparecer. Nós já temos o início do desaparecimento da burguesia, dessa burguesia antiga, dessa burguesia filha da Revolução Francesa. O que é esse desaparecimento? Não é que a burguesia acabou, não é isso, mas a gente já não consegue mais traçar o perfil, traçar as características, traçar a gestualidade e identificar quem é o burguês. Então, cada vez mais a figura do burguês, ela começa então a desaparecer. Então, é tempo perdido porque é um tempo que não volta mais, é o tempo que não volta mais da aristocracia, do mundo medieval, do amor cortês, toda aquela questão da corte, da criação de uma cultura, da sensibilidade, das letras, que nós vimos nas aulas anteriores, mas também já é o início de um desaparecimento da burguesia. É nesse contexto, então, que Marcel Proust escreve Em Busca do Tempo Perdido. Ora, então, esse é o plano do conteúdo, né? E o plano da forma? Ora, são 7 volumes, como eu disse para vocês. Em vários momentos ele vai dizer, Proust era um grande admirador do período gótico, né, e da arquitetura gótica. Ele vai dizer que o projeto dele de escrita é tal como uma imensa catedral gótica, né, tamanha perfeição de simetria, a perfeição da construção da catedral gótica. E aí ele vai dizer depois, ora, isso não pode, imagina que eu vou conseguir fazer um trabalho tal como uma catedral gótica. Esse trabalho é um vestido, na realidade, né? Está lá no finalzinho, no tempo redescoberto. Por que um vestido? Porque, se a gente for parar para pensar, um vestido ele é composto de partes. Né? Temos aqui várias pessoas que trabalham com moda, com estilismo. Um vestido ele nada mais é do que o processo de feitura do desenho, a modelagem, ao molde, nada mais é do que tentar dar uma certa unidade àquilo que ainda não tem unidade, ao múltiplo, a esses pedaços de tecido. Ora, na própria escritura do romance, dos 7 volumes, nós vamos perceber essa espécie de caráter fragmentário, de caráter costurado da própria escrita de Proust, e mais ainda, um entrecruzamento de tempo e do espaço. Em que sentido? Em cenas. Por exemplo, uma cena que se dá no presente, mas que pela memória, seja ela voluntária ou involuntária, ou mesmo uma evocação de algo do passado, uma cena do passado invade uma cena do presente. Ora, também pelos tempos verbais, né? Teremos que fazer uma análise que não nos cabem aqui, de quais são os tempos verbais que ele se utiliza para entrecruzar o passado e o presente. Também no discurso das personagens, que muitas vezes parece que é um caleidoscópio. Quando você acredita que você está lendo um determinado discurso direto de uma personagem, na realidade é de outra, evocando uma outra cena. Então é essa espécie mesmo de patchwork, ou de vestido, que só vai talvez fazer sentido quando o próprio narrador do romance, que não é nomeado, né, durante todo o romance, o nome do narrador só é nomeado uma vez, que é Marcel, que é o nome do próprio Proust, porque na realidade, o Em Busca do Tempo Perdido, e isso é uma discussão entre os pesquisadores de Proust, que eu não vou me ater aqui, porque tem gente muito gabaritada fazendo esse trabalho, que é em que medida a obra ela é um espelhamento daquilo que Marcel Proust, o autor, viveu, e em que medida ela não é, né? Ou seja, alguns vão dizer, o Guilherme Inácio, que é um pesquisador da Unifesp, um dos maiores pesquisadores de Proust no Brasil, que foi meu professor, tive a honra de ser aluno dele, ele comentou uma vez que Proust era um exímio fisionomista. Ele pegava, então, por exemplo, uma característica de uma pessoa, de outra pessoa e de outra, e transformava numa única característica. Assim ele compunha as personagens. Então, todas as personagens, num certo sentido, elas vão remeter a ou uma pessoa, ou duas, ou três, ou um grupo que viveu naquela sociedade que Marcel Proust frequentou. Ora, então esse trabalho de Penélope, como o Walter Benjamin bem diz, com esse entrecruzamento do tempo e do espaço, ele traz não só a questão da rememoração ou da lembrança, como do esquecimento. Proust faz
a distinção entre memória voluntária e memória involuntária. O que significa memória voluntária? A memória voluntária é a memória, é a lembrança, é a memória a serviço da inteligência. Ou seja, quando precisamos recordar, nos lembrar de algo do passado e evocamos um determinado ponto para nos lembrarmos daquilo. A fotografia, ele vai dizer, é memória voluntária. Por que é memória voluntária? Porque basta que olhemos a fotografia, nos situemos no espaço e no tempo, que nos lembraremos então do ocorrido naquele passado. Ou quando eu encontro alguém e digo, estava com você em determinada ocasião, você estava vestindo um casaco vermelho. Lembrei. Ou seja, faço um uso da inteligência, do intelecto, para me lembrar de um ocorrido do passado. E a memória involuntária? A memória involuntária, ela é uma reminiscência, ela é quando o passado, sem pedir licença, invade o presente. Então nós veremos isso no exemplo do romance, quer dizer, no exemplo é quando, na realidade, a partir dali se abre essa catedral, se abre esse imenso vestido, que é quando ele toma no salão dos Guermantes, que ele está aguardando para ser chamado para o sarau, que está ocorrendo, ele aguarda na biblioteca, e ele toma um chá de tilia e come um bolinho de madeleine. O gosto do bolinho de madeleine e do chá de tilia, o gosto, o sabor, olha a questão do sabor aí ligado ao sensualismo que te transporta para uma outra temporalidade, como nós vimos na festa de Babette. Mas também o sabor, mas também o cheiro. E ele não consegue decifrar muito bem o que é aquilo. Ele sente um frêmito, uma espécie de déjà vu, a gente pode dizer. O déjà vu, o que é? É algo que eu já experiencializei, é algo do passado, da ordem do passado, mas que retorna no presente. Pode ser um cheiro de um bolo, de um café, ou de um cheiro de terra molhada que me traz um sentimento, me traz uma espécie de sensação que inicialmente eu não consigo decifrar. E por que eu não consigo decifrar inicialmente? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando nós entrarmos na questão da paixão amorosa, porque todo o trabalho de decifração desses signos da memória involuntária dependem do tempo, depende da experiência, depende da passagem do tempo. É só depois que o ocorrido ocorre é que nós conseguiremos então dar sentido ao signo emitido naquela ação. Eu já volto nessa questão, antes eu queria só pontuar mais algumas questões. No Em Busca do Tempo Perdido também nós temos uma alteração da figura do narrador. Ora, se no romance burguês o narrador era aquele que dava um sentimento de continuidade e de totalidade, de coesão, de coerência à obra, basta acompanharmos o discurso do narrador do começo ao fim. Então a personagem começou aqui, passou por isso e teve essa trajetória. Então você tem ali uma espécie de sentimento de continuidade, de um sentimento de transformação das coisas, portanto um sentimento de totalidade da própria existência. Ora, vários comentadores, entre eles o Adorno, sobretudo num ensaio chamado A Posição do Narrador no Contemporâneo, ele vai dizer que isso é uma falsa totalidade, um falso sentimento de continuidade, porque no cotidiano, sobretudo a vida social capitalista do século XIX, ela não permite esse sentimento de continuidade das coisas, esse sentimento de totalidade, esse sentimento de pertencimento, uma vez que esses sentimentos são sentimentos ligados à tradição. E, como nós bem sabemos, a partir da modernidade do século XIX, a tradição que seria essa possibilidade de um sentimento de continuidade entra em declínio. Como que é, então, o narrador de Marcel Proust? É um narrador também que perdera completamente a possibilidade de evocar uma continuidade, uma totalidade das coisas. Ele perdera, inclusive, um referencial objetivo. Já não se tem mais essa separação entre objetivo e subjetivo. Melhor ainda, e aqui eu leio uma passagem do Adorno na posição do narrador no romance contemporâneo. Ele diz o seguinte: o cogito cartesiano, ou seja, a possibilidade do processo de conhecimento dada pelo sujeito, no qual o sujeito ele separa aquilo que é res cogita, aquilo que é coisa pensante, eu pensante, do mundo externo, aquilo que é rex existência, isso
isso é o cogito cartesiano, né? O cogito cartesiano é provocado como nunca antes em Proust. A certeza inabalável do subjetivo e do sujeito de conhecimento é levada às últimas consequências. O que isso significa? Significa que eu já não tenho mais um princípio suficiente dado pela razão que me diga que tanto aquilo que eu penso, da ordem do subjetivo, é confiável, quanto aquilo que se passa no mundo externo, do mundo objetivo, também é confiável, é digno de confiança. Ora, tanto que o primeiro volume começa com, e aí o Proust vai ocupar pelo menos umas 50 páginas para narrar esse começo, é o narrador acordando, e toda uma discussão se ele está sonhando, se ele está no sono, ou se ele já está acordado em vigília. Então essa espécie de limiar, em que nada mais é muito, não somos mais capazes de distinguir o que é da ordem do subjetivo, do objetivo, o que é da aparência, o que é da essência, se vocês quiserem. Não existe a lei da adequação. O que era a lei da adequação? A lei da adequação, que vem da filosofia medieval, na realidade da filosofia antiga, mas a filosofia medieval vai elaborar essa questão. Era justamente essa adequação entre aquilo que é pensado e a coisa, ou seja, o sujeito, o pensamento dado pelo sujeito de conhecimento e o mundo externo, né? Então, toda a tentativa da filosofia é buscar uma adequação entre o pensado e o pensante. Não é mais possível, a partir desse momento, com Marcel Proust, essa lei da adequação. Ora, é um romance, então, do cindido, em que tudo está dividido. Nós podemos falar, então, pensando aí nos romances de formação que surgem no auge do iluminismo, tanto alemão, mas quanto francês. O que era o romance de formação? Romance de formação, e o primeiro vai ser do Goethe, eram os romances que, no qual, como o Hegel vai dizer, narrava a trajetória de um indivíduo, seus percalços, suas desilusões, e uma espécie de aprendizado, né? Então, é todo o percurso do indivíduo, seus fracassos, suas decepções, suas desilusões, e a formação desse indivíduo ao final. Hegel vai dizer que geralmente essa formação é uma adequação às normas da sociedade, né? Ele vai dizer, ora, ao fim e ao cabo, o herói que começa, a gente viu isso lá com a questão do amor cortês, mas também com Madame Bovary, com certas diferenças, o herói que tem um ímpeto sonhador, um ímpeto de transformador do mundo, no final ele vai arrumar uma esposa, vai se casar, vai ter um bom emprego estável e vai se adequar ao mundo. É essa a leitura do romance de formação para o Hegel. Ora, essa tradição do romance de formação, que nasce sobretudo com Goethe e se desenvolve ao longo do século XIX, chega até Marcel Proust, que Marcel Proust vai ser um escritor que vai olhar toda essa tradição que o antecedeu, ao ponto de a gente poder afirmar que talvez o Em Busca do Tempo Perdido seja um dos últimos, já o declínio do que é o romance de formação, porque já não é mais possível, uma vez que a gente já não tem uma noção de indivíduo contínuo, uma identidade estável, uma identidade completa, essa própria noção se romper, então já não é mais possível pensar na formação no sentido como o iluminismo pensava. A gente pode dizer então que Em Busca do Tempo Perdido é um romance de deformação, se assim a gente quiser. Não à toa que Peter Gay, o biógrafo do Freud, ele vai dizer num livro sobre o modernismo que em Proust o que ele nos ensina é que a vida é uma escola da decepção. Em Busca do Tempo Perdido trata-se de um relato do aprendizado. Mas que aprendizado é isso? Como eu tinha dito para vocês anteriormente, já não temos mais essa noção de indivíduo como um indivíduo, um todo completo, né? Essa noção de indivíduo, ela se mostrou insuficiente, porque, só abrindo aqui um parênteses, essa noção, por mais que ela nasça na virada da Idade Média para a Idade Moderna, já no início da Renascença, nós já temos ali um embrião do que vai ser um indivíduo, ela vai se desenvolver com força nas ideologias liberais da Revolução Francesa. E o liberalismo, enquanto pensamento político, ele postula a ideologia de que o indivíduo, ele é um todo indivíduo, ou seja, ele deve ter todas as suas particularidades, as suas características, por mais que ele esteja inserido numa sociedade, essas particularidades, essas características devem ser respeitadas. E aí vem a análise marxista, né, com Marx, depois a teoria crítica com Adorno, Horkheimer, para mostrar que não. Na realidade, nós não temos muito poder assim de ação.